Antes do T-Rex existia algo mais mortal. Algo que o Brasil escondeu por 70 milhões de anos. 9 metros, 2 toneladas. Mandíbulas capazes de rasgar carne como manteiga. Pycnonemosaurus nevesi. Nas florestas tropicais do Brasil, ele caçava com precisão cirúrgica. Uma mordida. Sangramento fatal. Morte inevitável. Menor que o T-Rex? Sim. Mais perigoso? Você vai descobrir. 1958. Um paleontólogo brasileiro encontra algo impossível, mas o fóssil guardava um segredo ainda maior. Titanossauros gigantes, crocodilos terrestres, pterossauros colossais. E no topo de tudo, ele. Mas em 2016, descobriram algo ainda maior, a apenas 50 quilômetros. O que mais está enterrado no Brasil? A história completa, aqui no Jurassic Shadows. Há exatos 70 milhões de anos, enquanto o Tyrannosaurus Rex aterrorizava as planícies da América do Norte, do outro lado do continente, nas terras que hoje conhecemos como Brasil, algo igualmente mortal espreitava nas sombras. Mas esta criatura permaneceu enterrada, esquecida, apagada da história popular por quase um século. Seu nome? Pycnonemosaurus nevesi. E o que você está prestes a descobrir sobre este titã brasileiro vai reescrever tudo o que você pensava saber sobre os grandes predadores do Cretáceo. Imagine um predador de 9 metros de comprimento, pesando mais de 2 toneladas, com mandíbulas capazes de exercer 4 toneladas de pressão por centímetro quadrado. Agora imagine que este monstro foi descoberto no Brasil, mas seu nome raramente aparece nos documentários, nos museus internacionais ou nos rankings dos dinossauros mais mortais. Por quê? A resposta está enterrada nas camadas de arenito da Formação Bauru, no interior de Mato Grosso. E o que os paleontólogos brasileiros descobriram lá vai te deixar sem dormir. Mas antes de mergulharmos nesta jornada pelo Brasil pré-histórico, se você quer descobrir mais sobre os gigantes esquecidos da paleontologia brasileira, deixe seu like agora e inscreva-se no canal. Este é o tipo de história que poucos têm coragem de contar, e você não vai querer perder o que vem a seguir. Ative o sininho, porque cada descoberta pode mudar nossa compreensão sobre a evolução dos predadores. Era 1º de março de 1958. O paleontólogo Llewellyn Ivor Price, um dos maiores nomes da paleontologia brasileira, caminhava sob o sol escaldante de Mato Grosso. Price não era apenas um cientista, era um caçador de dragões modernos, um homem obcecado por encontrar evidências de que o Brasil também tinha seus próprios monstros pré-históricos. Naquele dia, em um afloramento rochoso próximo à cidade de Peirópolis, Price tropeçou em algo que brilhava sob a luz do sol. Um fragmento de osso fossilizado, do tamanho de um antebraço humano. Mas este não era um osso qualquer. A densidade, a curvatura, a textura da superfície, tudo indicava algo que Price havia procurado durante décadas. Um grande terópode carnívoro. Nos meses seguintes, sua equipe escavou meticulosamente o sítio, revelando vértebras do tamanho de bolas de boliche, costelas que pareciam lâminas gigantes e, mais impressionante, fragmentos de um crânio que sugeria mandíbulas poderosas, o suficiente para esmagar ossos. Price sabia que havia descoberto algo extraordinário. Ele nomeou a criatura Pycnonemosaurus nevesi, homenageando tanto suas características anatômicas quanto o coletor Anísio nevis. Pycno significa denso ou compacto. Nemo refere-se aos ossos das pernas, extremamente robustos, e saurus, é claro, significa lagarto. O nome completo pode ser traduzido como lagarto de pernas densas de neves, mas o que Price não sabia é que estava segurando os restos de um dos maiores predadores que já pisaram em solo sul-americano. Vamos voltar no tempo. Não apenas 70 milhões de anos, mas vamos entender a jornada evolutiva que levou ao surgimento do Pycnonemosaurus. Para isso, precisamos começar há cerca de 230 milhões de anos, no Triássico Superior, quando os primeiros dinossauros começaram a se diversificar no supercontinente Pangeia. Naquela época,
Os dinossauros eram criaturas pequenas, ágeis, oportunistas. Eles não dominavam os ecossistemas. Isso era trabalho dos grandes répteis crurotarsos, os ancestrais dos crocodilos modernos. Mas uma extinção em massa no final do Triássico, há 201 milhões de anos, mudou tudo. Vulcanismo massivo, mudanças climáticas drásticas e a fragmentação da Pangeia criaram nichos ecológicos vazios, e os dinossauros, com sua postura ereta, metabolismo eficiente e diversidade crescente, estavam perfeitamente posicionados para preencher esses espaços. Durante o Jurássico, há cerca de 180 milhões de anos, os terópodes, o grupo de dinossauros carnívoros ao qual o Pycnonemosaurus pertence, começaram a se diversificar explosivamente. Surgiram os primeiros grandes predadores: Dilophosaurus, Allosaurus, Ceratosaurus. Estes não eram apenas caçadores oportunistas, eram predadores de topo, máquinas de matar perfeitamente adaptadas. Suas mandíbulas evoluíram para exercer pressões imensas, seus membros anteriores desenvolveram garras afiadas, e seus cérebros cresceram, permitindo estratégias de caça mais sofisticadas. Mas foi no Cretáceo, especialmente nos últimos 30 milhões de anos, antes da grande extinção, que os terópodes atingiram seu auge evolutivo. A família Abelisauridae surgiu no hemisfério sul, dominando as regiões que hoje conhecemos como América do Sul, África, Índia e Madagascar. Estes eram dinossauros de aparência bizarra, crânios curtos e altos, braços extremamente reduzidos, pernas musculosas e uma mordida devastadora. E então, há cerca de 70 milhões de anos, no que hoje é o Brasil, surgiu o Pycnonemosaurus nevesius. Não sabemos exatamente como ele evoluiu dos abelissaurídeos mais antigos, mas sabemos que ele representa o ápice de milhões de anos de seleção natural implacável, moldada por uma única pressão evolutiva: matar com máxima eficiência. Para entender verdadeiramente o Pycnonemosaurus, precisamos reconstruir o mundo em que ele vivia. O Brasil do Cretáceo Superior, há 70 milhões de anos, era um planeta alienígena em comparação com o que conhecemos hoje. A temperatura média global era cerca de 6 a 8 graus Celsius mais alta que a atual. Não existiam calotas polares. Os níveis dos oceanos eram 200 metros mais altos, inundando vastas áreas do interior dos continentes e criando mares rasos e quentes repletos de vida. O supercontinente Gondwana já havia se fragmentado significativamente. A América do Sul estava se separando da África há milhões de anos, mas ainda não havia se conectado à América do Norte. Isso significa que o Brasil do Cretáceo era uma ilha-continente isolada, onde a evolução seguia caminhos únicos, criando formas de vida que não existiam em nenhum outro lugar da Terra. A região onde hoje está o estado de Mato Grosso, onde o Pycnonemosaurus foi descoberto, era parte da Bacia Bauru, um vasto sistema fluvial e de planícies aluviais. Imagine um mosaico de rios entrelaçados, lagoas rasas, pântanos sazonais e florestas de coníferas e plantas com flores primitivas. O clima era sazonal. Estações chuvosas intensas alternavam com períodos de seca severa. Durante as cheias, a paisagem se transformava em um labirinto aquático. Durante as secas, os rios minguavam. As lagoas se tornavam poços isolados de lama, e a competição por recursos se intensificava brutalmente. A vegetação era dominada por coníferas gigantes do gênero Araucaria, que podiam atingir 50 metros de altura. Suas copas formavam um dossel denso que filtrava a luz solar, criando um subbosque sombrio e úmido. Mais abaixo, samambaias arbóreas, cicadáceas e as primeiras plantas com flores ainda primitivas competiam por espaço. O chão da floresta era coberto por uma espessa camada de folhas em decomposição, galhos caídos e troncos apodrecendo, um terreno traiçoeiro onde cada passo podia ser uma emboscada. Mas o Pycnonemosaurus não caçava sozinho neste ecossistema. A Bacia Bauru do Cretáceo Superior era um caldeirão evolutivo repleto de predadores e presas, em uma dança mortal de sobrevivência. Vamos conhecer os habitantes deste mundo perdido. Nos céus, pterossauros gigantes
planavam nas correntes térmicas. O tapejara, com sua crista óssea extravagante, pescava nos rios rasos. Mas o verdadeiro Senhor dos Céus era algo ainda maior, possivelmente relacionado ao Quetzalcoatlus da América do Norte, com envergaduras que podiam ultrapassar 10 metros. Estes gigantes voadores não eram simples carniceiros, eram predadores ativos, capazes de capturar pequenos dinossauros e répteis terrestres. Nos rios e lagoas, crocodilomorfos diversos espreitavam. O Baurosútios, um crocodilo terrestre de 4 metros com pernas longas e mandíbulas poderosas, era um predador ágil que competia diretamente com os terópodes menores. O Stratiotosuchus, outro crocodilomorfo bizarro com dentes especializados, caçava peixes e pequenos vertebrados nas margens dos rios. E embaixo d'água, tartarugas gigantes do gênero Bauruemes navegavam lentamente, protegidas por suas carapaças impenetráveis. Mas eram os herbívoros que dominavam numericamente a paisagem. Rebanhos de titanossauros, os maiores animais terrestres que já existiram, vagavam pelas planícies. Espécies como o Bauru-titã e o Trigonosaurus podiam atingir 15 a 20 metros de comprimento e pesar 10 toneladas ou mais. Suas longas caudas chicoteavam o ar como armas defensivas, e suas patas colossais deixavam crateras na lama úmida. Um adulto saudável era praticamente invulnerável, mas os jovens, os doentes e os idosos eram alvos constantes. Menores e mais ágeis, os ornitópodes, como o possível Brasilotitan, navegavam pela vegetação baixa, arrancando folhas e brotos com seus bicos córneos. Eles viajavam em grupos, seus sentidos aguçados sempre alertas para o menor sinal de perigo. Ao primeiro rugido distante, ao menor farfalhar de folhas, o rebanho explodia em uma corrida frenética. E então havia os anquilossauros, os tanques vivos do Cretáceo, cobertos por placas ósseas e espinhos, com caudas terminadas em massas ósseas capazes de quebrar ossos. Eles eram fortalezas ambulantes. Atacar um anquilossauro adulto era um risco calculado mesmo para o maior dos predadores. Mas este equilíbrio delicado era constantemente perturbado pela realidade brutal da vida no Cretáceo. A competição por recursos. Durante as estações secas, quando os rios minguavam e a vegetação murchava, os herbívoros se concentravam ao redor dos últimos poços de água. E onde havia concentração de presas, havia concentração de predadores. O Pycnonemosaurus não era o único grande carnívoro da bacia Bauru. Fragmentos fósseis sugerem a presença de outros abelissaurídeos menores, possivelmente espécies ainda não descritas. A competição entre eles era feroz. Carcaças de titanossauros mortos se tornavam campos de batalha, onde predadores de diferentes espécies e tamanhos lutavam pelo direito de se alimentar. Mas aqui está algo fascinante. Evidências de marcas de dentes em ossos fósseis sugerem que o Pycnonemosaurus tinha uma estratégia de caça única. Ao contrário do T-Rex, que aplicava mordidas esmagadoras para incapacitar rapidamente suas presas, o Pycnonemosaurus parecia aplicar mordidas múltiplas e profundas, causando sangramento massivo e choque. Seus dentes eram em formato de lâmina, com serrilhas finas nas bordas, perfeitos para cortar através de carne e vasos sanguíneos principais. Imagine a cena. Um jovem titanossauro se separa do rebanho, atraído por folhagem fresca perto da margem de um rio. Ele não percebe a sombra que se move entre as árvores. O Pycnonemosaurus se aproxima em silêncio, seu corpo massivo surpreendentemente furtivo. Então, em uma explosão de velocidade, ele avança. Seus dentes penetram profundamente no flanco do titanossauro, cortando a artéria femoral. O herbívoro berra de agonia e tenta fugir, mas o sangue jorra em pulsos rítmicos. Em minutos, a força o abandona. Ele cambaleia, cai de joelhos e finalmente desaba. O Pycnonemosaurus espera pacientemente, observando sua presa morrer, antes de se aproximar para a refeição. Esta era a realidade do Brasil pré-histórico, um paraíso letal, onde a beleza e o terror coexistiam em cada momento. E no topo desta hierarquia sangrenta estava o Pycnonemosaurus nevesi, o T-Rex esquecido do hemisfério sul. Quando Llewellyn Price finalmente publicou sua descrição,
do Pycnonemosaurus em 1958, ele trabalhava com material fragmentário, vértebras, costelas, ossos dos membros posteriores e fragmentos do crânio. Mas mesmo com evidências incompletas, Price reconheceu que estava lidando com algo extraordinário. Nas décadas seguintes, especialmente a partir dos anos 2000, paleontólogos brasileiros como Alexander Kellner, do Museu Nacional, e equipes da USP e UFRJ revisitaram o material e aplicaram técnicas modernas de análise. O que eles descobriram foi assustador. Vamos reconstruir o Pycnonemosaurus nevesi do crânio até a cauda, entendendo cada adaptação evolutiva que o transformava em uma máquina de matar perfeita. O crânio do Pycnonemosaurus, embora preservado apenas em fragmentos, revela características distintivas dos abelissaurídeos. Ao contrário do T-Rex, que tinha um crânio longo e robusto, o Pycnonemosaurus possuía um crânio relativamente curto, mas extremamente alto e profundo. Pense em uma cabeça compacta, mas com mandíbulas desproporcionalmente poderosas. Estudos comparativos com abelissaurídeos mais completos, como o Carnotaurus da Argentina e o Majungasaurus de Madagascar, permitem reconstruções precisas. O focinho era curto e arredondado, com grandes aberturas nasais que sugerem um olfato excepcional. Os olhos eram posicionados lateralmente, proporcionando um amplo campo de visão periférica, essencial para detectar movimentos em um ambiente de floresta densa. Mas o verdadeiro poder estava nas mandíbulas. O maxilar superior abrigava cerca de 15 a 18 dentes de cada lado, cada um com formato de lâmina, recurvado para trás e com serrilhas microscópicas nas bordas. Estudos de biomecânica craniana sugerem que o Pycnonemosaurus podia exercer uma força de mordida de aproximadamente 4 toneladas por centímetro quadrado. Para comparação, um leão africano moderno exerce cerca de 0,3 toneladas por centímetro quadrado. Mais fascinante ainda, a articulação da mandíbula permitia um movimento de torção lateral. Isso significa que o Pycnonemosaurus não apenas mordia, ele rasgava. Ao penetrar os dentes na carne da presa, ele girava a cabeça violentamente para os lados, ampliando o ferimento e causando laceração massiva de tecidos. Esta técnica é observada em crocodilos modernos durante o death roll, mas adaptada para um predador terrestre. O crânio também apresentava cristas e rugosidades ósseas que indicavam a presença de músculos temporais e masseteres extremamente desenvolvidos. Estes eram os motores que fechavam as mandíbulas com força letal. E algo intrigante: pequenas protuberâncias ósseas acima dos olhos sugerem que o Pycnonemosaurus poderia ter tido algum tipo de estrutura de exibição, talvez chifres pequenos ou cristas de queratina, usadas em displays de dominância intraespecífica. A coluna vertebral do Pycnonemosaurus era uma obra-prima de engenharia evolutiva. As vértebras cervicais, aquelas do pescoço, eram robustas e altamente pneumatizadas, repletas de pequenos sacos aéreos conectados ao sistema respiratório. Esta pneumatização tinha duas funções: reduzir peso mantendo resistência estrutural e melhorar a eficiência respiratória, permitindo atividade sustentada em alta intensidade. As vértebras dorsais, aquelas que compõem a região do torso, eram maciças. Processos espinhosos altos e largos serviam de pontos de ancoragem para músculos epaxiais poderosos, os músculos que sustentam a cabeça e permitem movimentos laterais rápidos do tronco. Estes músculos eram essenciais durante a caça. Permitiam ao Pycnonemosaurus girar rapidamente o corpo enquanto perseguia presas ágeis em zigue-zague. As costelas eram longas e curvadas, protegendo órgãos vitais como coração e pulmões, mas também proporcionando espaço para uma cavidade torácica expandida. Estudos de capacidade pulmonar sugerem que o Pycnonemosaurus tinha um sistema respiratório altamente eficiente, possivelmente com sacos aéreos claviculares e abdominais como nas aves modernas. Isso significava resistência aeróbica superior, capacidade de manter perseguições por períodos prolongados sem fadiga.
Aqui está uma das características mais intrigantes e, para muitos, bizarras dos abelissaurídeos, os braços extremamente reduzidos. No Pycnonemosaurus, os membros anteriores eram vestigiais, tão pequenos que mal ultrapassavam o comprimento do crânio. Cada braço tinha apenas 4 dedos rudimentares, sem garras funcionais. Por décadas, os paleontólogos debateram a função destes braços minúsculos. Inicialmente, pensava-se que eram completamente inúteis, meros resquícios evolutivos em processo de eliminação. Mas estudos recentes propõem funções alternativas. Os músculos dos membros anteriores, embora pequenos, eram surpreendentemente robustos. Marcas de inserção muscular nos ossos sugerem que eles podiam exercer força significativa em movimentos de empurrar para baixo. Uma hipótese fascinante. Os braços eram usados durante o acasalamento para agarrar e estabilizar a fêmea. Outra proposta sugere que ajudavam o animal a se levantar após deitar-se para descansar, pressionando contra o solo para impulsionar o torso para cima. Independentemente da função exata, uma coisa é clara: a evolução não os eliminou completamente, o que sugere que eles mantinham alguma utilidade, por mais obscura que fosse. Mas se os braços eram vestigiais, as pernas eram monumentos ao poder. O nome Pycnonemosaurus significa lagarto de pernas densas e é uma descrição perfeitamente apropriada. Os ossos das pernas, especialmente o fêmur e a tíbia, eram extraordinariamente robustos, com cristas e rugosidades extensas, onde músculos massivos se ancoravam. O fêmur, o osso da coxa, media cerca de 80 a 90 centímetros de comprimento e tinha uma circunferência que chegava a 40 centímetros em seu ponto mais largo. Este era o osso de um animal que dependia de suas pernas não apenas para a locomoção, mas para gerar força explosiva durante ataques. Os músculos caudofemorais, que se estendiam da base da cauda até o fêmur, eram os motores principais. Eles puxavam a perna para trás durante cada passada, impulsionando o animal para frente com força tremenda. A tíbia e a fíbula, os ossos da canela, eram igualmente impressionantes. A proporção tíbia-fêmur no Pycnonemosaurus indica um animal construído mais para a força do que para a velocidade máxima. Ao contrário de terópodes mais gráceis como os ornitomimídeos, que eram corredores de longa distância, o Pycnonemosaurus era um sprinter de emboscada. Ele não perseguia presas por quilômetros, ele as emboscava, usando explosões curtas de velocidade para fechar rapidamente a distância. Estudos biomecânicos estimam que o Pycnonemosaurus podia atingir velocidades de cerca de 30 a 35 km por hora em sprints curtos. Isso pode não parecer impressionante comparado a predadores modernos como guepardos, mas lembre-se, este era um animal de 2 toneladas se movendo a essa velocidade. A energia cinética era devastadora. Os pés eram tridáctilos, com 3 dedos principais terminados em garras curvas e afiadas. Estas garras não eram usadas para agarrar presas como nos dromeossaurídeos, mas para tração e estabilidade. Elas se cravavam no solo durante movimentos rápidos, permitindo mudanças bruscas de direção e acelerações explosivas. Agora chegamos à pergunta que está queimando na mente de todos desde o início. O Pycnonemosaurus era mais perigoso que o Tyrannosaurus rex? Esta não é apenas uma questão de nostalgia ou orgulho nacional. É uma investigação científica legítima que nos obriga a comparar 2 das máquinas de matar mais eficientes que a evolução já produziu. Vamos estabelecer os fatos básicos primeiro. O Tyrannosaurus rex viveu há cerca de 68 a 66 milhões de anos, no que hoje é a América do Norte, principalmente nas regiões que correspondem aos estados de Montana, Dakota do Sul e Wyoming, nos Estados Unidos, e Alberta e Saskatchewan, no Canadá. Era o predador de topo absoluto em seu ecossistema, caçando hadrossauros gigantes, ceratopsianos blindados e até mesmo outros predadores menores. Um T-Rex adulto media cerca de 12 a 13 metros de comprimento da cabeça à cauda, tinha aproximadamente 4 metros de altura até os quadris e pesava entre 8 a 10 toneladas. Seu crânio sozinho media 1,5 metros de comprimento,
abrigando dentes que chegavam a 30 centímetros, incluindo a raiz. Estudos biomecânicos estimam que um T-Rex adulto podia exercer uma força de mordida de até 6 toneladas por centímetro quadrado, possivelmente mais. Esta é a mordida mais poderosa já documentada em qualquer animal terrestre da história. O Pycnonemosaurus nevesi, por outro lado, era significativamente menor. Com cerca de 8 a 9 metros de comprimento e pesando aproximadamente 2 toneladas, ele tinha metade do comprimento e um quarto da massa de um T-Rex adulto. Seu crânio era mais curto, cerca de 60 a 70 centímetros, e seus dentes, embora letais, eram menores. A força de mordida estimada de 4 toneladas por centímetro quadrado era impressionante, mas ainda inferior. Então, caso encerrado, o T-Rex ganha fácil? Não tão rápido. Porque perigo não se mede apenas por tamanho e força bruta. Perigo é uma equação complexa que envolve velocidade, agilidade, estratégia de caça, adaptação ao ambiente e comportamento. E quando analisamos esses fatores, o Pycnonemosaurus revela vantagens surpreendentes. O T-Rex era um colosso. Sua massa enorme proporcionava força devastadora, mas também impunha limitações severas. Estudos de biomecânica locomotora sugerem que um T-Rex adulto não era particularmente ágil. Suas pernas, embora poderosas, sustentavam um peso imenso. Mudanças bruscas de direção em alta velocidade eram arriscadas, podendo resultar em quedas catastróficas que poderiam fraturar ossos ou causar lesões fatais. O ambiente preferencial do T-Rex eram planícies abertas e florestas espaçadas, onde sua visão excepcional e olfato apurado podiam detectar presas a grandes distâncias e onde havia espaço para manobrar seu corpo massivo. Em ambientes de floresta densa, com árvores próximas e vegetação baixa entrelaçada, um T-Rex seria significativamente prejudicado. O Pycnonemosaurus, sendo menor e mais leve, tinha uma vantagem clara em agilidade. Sua construção corporal com pernas robustas, mas proporcionalmente mais longas em relação ao corpo, permitia mudanças rápidas de direção. Ele era um predador de emboscada perfeitamente adaptado às florestas densas da bacia Bauru. Podia se mover silenciosamente entre as árvores, usar a vegetação como cobertura e explodir de repente de esconderijos naturais. Em um confronto hipotético em floresta fechada, o Pycnonemosaurus teria mobilidade superior. Ele poderia flanquear um T-Rex, atacar de ângulos inesperados e usar obstáculos naturais como proteção. Claro, um único golpe do T-Rex seria letal, mas acertar esse golpe seria significativamente mais difícil. O T-Rex evoluiu em climas temperados a subtropicais. As regiões da América do Norte, onde ele vivia, experimentavam sazonalidade climática significativa, com variações de temperatura ao longo do ano. Evidências sugerem que os T-Rex eram animais homeotérmicos, capazes de regular sua temperatura corporal, mas seu grande tamanho criava desafios termorreguladores. Em climas muito quentes, especialmente em ambientes úmidos, um animal de 8 a 10 toneladas enfrentaria dificuldades sérias para dissipar calor. O Pycnonemosaurus, evoluindo nos trópicos quentes e úmidos do Brasil Cretáceo, era perfeitamente adaptado para climas extremos. Sua menor massa corporal facilitava a dissipação de calor. Possivelmente, ele tinha comportamentos específicos para lidar com o calor intenso, caçar ao amanhecer e ao entardecer, descansar na sombra durante as horas mais quentes e possivelmente usar rios e lagoas para resfriamento corporal. Em um ambiente tropical como o Brasil Cretáceo, um T-Rex transportado magicamente para lá enfrentaria estresse térmico constante. O Pycnonemosaurus, em seu território natal, teria resistência e conforto muito superiores. As estratégias de caça do T-Rex e do Pycnonemosaurus eram fundamentalmente diferentes, refletindo suas anatomias distintas. O T-Rex era um caçador de impacto. Suas mordidas eram esmagadoras, projetadas para incapacitar rapidamente presas grandes. Ele mordia membros e espinhas dorsais e regiões vitais com força suficiente para quebrar ossos instantaneamente. Um hadrossauro mordido na perna por um T-Rex
Tinha o fêmur fraturado, tornando-se incapaz de fugir. Uma mordida no pescoço esmagava vértebras cervicais, causando morte quase instantânea. Esta estratégia era eficiente, mas exigia posicionamento preciso e mordidas diretas em alvos específicos. Contra presas defensivas como ceratopsianos com chifres e gorgueiras ósseas ou anquilossauros com armaduras, o T-Rex precisava de múltiplas tentativas e corria riscos significativos de lesões. O Pycnonemosaurus, com seus dentes em forma de lâmina e capacidade de torção lateral da cabeça, era um caçador de sangramento. Ele não precisava acertar pontos específicos com precisão cirúrgica. Qualquer mordida profunda, em qualquer parte do corpo da presa, a presa sangrava, entrava em choque e, eventualmente, colapsava. O Pycnonemosaurus podia então esperar pacientemente, seguindo a trilha de sangue, minimizando seu próprio risco. Qual estratégia era mais perigosa? Depende da perspectiva. Para a presa, ambas eram aterrorizantes, mas o sangramento prolongado do Pycnonemosaurus poderia ser considerado mais cruel, causando sofrimento estendido. Para o predador, a estratégia de sangramento era mais segura, minimizando confrontos diretos. Evidências fósseis de T-Rex mostram marcas de mordidas intraespecíficas frequentes. T-Rex lutavam entre si, frequentemente até a morte, por territórios, parceiros e carcaças. Alguns fósseis mostram ferimentos curados de mordidas de outros T-Rex, indicando que sobreviver a esses confrontos era possível, mas traumático. No caso do Pycnonemosaurus, temos evidências limitadas, mas o que sabemos dos abelissaurídeos em geral sugere que eles também eram altamente territoriais. Entretanto, as estruturas de display no crânio, como as pequenas cristas ósseas, sugerem que eles resolviam muitas disputas através de exibições ritualizadas, evitando combate direto sempre que possível. Isso indica que um Pycnonemosaurus individual poderia ser menos agressivo intraespecificamente que um T-Rex, mas mais agressivo interespecificamente, ou seja, contra outras espécies. Então, voltamos à pergunta original. Qual era mais perigoso? A resposta honesta é: depende do contexto. Em campo aberto, em combate direto, um T-Rex adulto dominaria um Pycnonemosaurus através de pura força e tamanho. Mas em floresta densa, em seu território natal tropical, usando táticas de emboscada e sangramento, o Pycnonemosaurus seria uma ameaça formidável, até mesmo para o rei dos dinossauros. E aqui está o plot twist mais fascinante. Eles nunca se encontraram. Separados por milhões de anos de evolução independente em continentes isolados, o T-Rex e o Pycnonemosaurus representam soluções evolutivas diferentes para o mesmo problema: como ser o predador de topo mais eficiente. O T-Rex otimizou força e poder. O Pycnonemosaurus otimizou agilidade e eficiência metabólica. Ambos foram bem-sucedidos em seus respectivos ambientes, até que o destino os eliminou simultaneamente. E essa eliminação, essa extinção final, nos leva à próxima parte da nossa jornada. Se você chegou até aqui, você faz parte de um grupo seleto de pessoas que realmente se importam com os gigantes esquecidos da paleontologia brasileira. A história do Pycnonemosaurus é uma história de descoberta, de ciência nacional e de criaturas tão impressionantes quanto qualquer outra do mundo, mas que permanecem nas sombras. Se este conteúdo está abrindo seus olhos para um mundo que você não conhecia, deixe seu like agora. Compartilhe este vídeo com alguém que ama dinossauros e comente: Pycnonemosaurus é brasileiro. Vamos fazer o algoritmo entender que a paleontologia brasileira merece destaque. E se você ainda não se inscreveu, faça agora, porque temos dezenas de outras criaturas pré-históricas brasileiras esperando para serem reveladas. Agora vamos mergulhar mais profundamente no cotidiano letal do Pycnonemosaurus. Como exatamente ele caçava? Quais eram suas presas preferidas? E como o ecossistema da Bacia Bauru funcionava ao redor deste predador de topo? É madrugada na Bacia Bauru há 70 milhões de anos. O sol ainda não nasceu completamente, mas o céu já clareia no horizonte leste, tingindo as nuvens de tons alaranjados e rosados.
A temperatura, que caiu durante a noite para cerca de 18 graus Celsius, começa a subir rapidamente. Dentro de poucas horas estará acima de 30 graus e a umidade tornará o ar sufocante. Nosso Pycnonemosaurus, um macho adulto de 2,2 toneladas e 9 metros de comprimento, está faminto. Ele não come há 4 dias, desde que disputou a carcaça de um titanossauro juvenil com um grupo de baurussuchos. Ele venceu a disputa, mas não antes de receber algumas mordidas dolorosas em suas pernas. As feridas estão cicatrizando, mas ainda o incomodam. Ele se levanta lentamente de seu local de descanso, uma depressão natural entre raízes gigantes de uma araucária milenar. Seus pequenos braços pressionam contra o solo, ajudando a impulsionar o torso para cima. Uma vez de pé, ele sacode o corpo, deslodendo insetos e detritos que se acumularam durante a noite. Pequenos dinossauros insetívoros que estavam catando parasitas em sua pele fogem apressadamente. Ele ergue o focinho e inala profundamente. Seu olfato é extraordinário, capaz de detectar o cheiro de sangue a quilômetros de distância. Mas esta manhã, não há cheiro de morte no ar. Apenas os aromas da floresta, folhas úmidas, musgo, fungos e o almíscar forte de herbívoros próximos. Ele precisa caçar ativamente. Ele começa a se mover, seus passos surpreendentemente silenciosos para um animal de seu tamanho. Décadas de evolução refinaram sua marcha. Ele pisa primeiro com as pontas dos dedos, testando o terreno, antes de transferir completamente o peso. Galhos são evitados, folhas secas são contornadas. Ele é um fantasma de 2 toneladas. Após 40 minutos de caminhada cautelosa, ele detecta movimento. Através da vegetação densa, ele avista um grupo de pequenos ornitópodes, provavelmente um gênero ainda não descrito pela ciência moderna, mas relacionado aos Hypsilophodontidius. São animais de porte médio, cerca de 3 metros de comprimento e 150 quilos cada. Estão se alimentando de samambaias baixas, seus bicos córneos arrancando frondes tenras. O Pycnonemosaurus se abaixa, seu corpo se fundindo com as sombras. Ele observa o grupo, contando. 8 indivíduos, 7 adultos e um juvenil. Ele identifica seu alvo, um adulto na borda do grupo, ligeiramente afastado dos outros. Este indivíduo está distraído, focado em um arbusto particularmente carregado de brotos frescos. O Pycnonemosaurus se aproxima centímetro por centímetro, 10 metros, 8 metros, 6 metros. Um dos ornitópodes ergue a cabeça subitamente, os olhos arregalados, as narinas dilatadas. Ele sentiu algo. Mas o quê? O Pycnonemosaurus congela. Não respira. Não pisca. Ele se torna uma estátua. O ornitópode observa nervosamente ao redor, mas não vê nada claramente suspeito. Após 15 segundos eternos, ele volta a se alimentar. Erro fatal. O Pycnonemosaurus explode de sua posição. 4 toneladas de força explosiva impulsionam suas pernas. Ele cobre os 6 metros restantes em menos de 1 segundo. O ornitópode percebe tarde demais. Ele tenta girar, tenta fugir. Mas o predador já está sobre ele. As mandíbulas se abrem 70 graus. Os dentes, afiados como navalhas, descem. A mordida acerta o flanco esquerdo do ornitópode, logo atrás das costelas. Os dentes penetram profundamente, cortando através da pele grossa, da gordura subcutânea, dos músculos intercostais e, finalmente, atingindo a cavidade abdominal. Vasos sanguíneos principais são seccionados. O ornitópode berra de agonia, um som agudo e desesperado que ecoa pela floresta. O resto do grupo explode em pânico, fugindo em todas as direções. O Pycnonemosaurus não segura a presa. Ele morde, torce violentamente a cabeça para o lado, rasgando um pedaço massivo de carne e órgãos, e então recua. O ornitópode, em choque profundo e sangrando abundantemente, tenta fugir. Ele dá 3 passos cambaleantes antes de suas pernas cederem. Ele cai de lado, respiração ofegante e superficial. Sangue jorra em pulsos cada vez mais fracos.
O Pycnonemosaurus observa pacientemente a 15 metros de distância. Não há necessidade de arriscar lesões em uma luta prolongada. A morte é inevitável. Após 2 minutos, o ornitópode para de se mover. Após mais 1 minuto, para de respirar. O predador se aproxima cautelosamente, empurrando o corpo com o focinho para confirmar a morte. Satisfeito, ele começa a se alimentar. Seus dentes rasgam a carne facilmente e ele engole pedaços grandes sem mastigar. Dinossauros não mastigavam. Eles engoliam e deixavam o sistema digestivo poderoso fazer o trabalho. Em 20 minutos, ele consumiu cerca de 50 quilos de carne e órgãos. Seu estômago está cheio. Ele pode descansar pelos próximos dias. Mas nem toda a caçada do Pycnonemosaurus era tão bem sucedida. E nem todas as presas eram tão fáceis. O ecossistema da Bacia Bauru oferecia desafios diversos e o Pycnonemosaurus precisava ser adaptável. Os titanossauros eram as presas mais valiosas, mas também as mais perigosas. Um adulto saudável de 15 toneladas era praticamente intocável. Suas patas colossais podiam esmagar um predador com um único pisão. Suas caudas chicoteavam com força suficiente para quebrar costelas. E eles frequentemente viajavam em grupos, onde múltiplos adultos protegiam os mais jovens. Mais juvenis separados do rebanho eram alvos viáveis. Um titanossauro de 3 anos pesando cerca de 1 tonelada ainda era 2 vezes mais pesado que o ornitópode médio, mas não tinha as defesas dos adultos. A estratégia do Pycnonemosaurus era atacar as pernas, cortando tendões de Aquiles e causando colapso. Uma vez caído, o juvenil estava condenado. Os anquilossauros brasileiros, embora não tão bem documentados quanto seus parentes norte-americanos, eram tanques vivos. Placas ósseas cobriam todo o dorso, e uma masse óssea na ponta da cauda era uma arma devastadora. Atacar um anquilossauro adulto frontalmente era suicídio, mas o Pycnonemosaurus, com sua agilidade superior, podia flanquear. A barriga dos anquilossauros era relativamente desprotegida. Se o predador pudesse virar o herbívoro de lado ou de costas, a vulnerabilidade era exposta. Isso exigia coordenação, força e timing perfeito, mas o payoff, cerca de 200 quilos de carne, valia o risco. Os baurosútios, crocodilos terrestres de 4 metros com pernas longas e mandíbulas poderosas, eram competidores diretos por recursos. Quando um Pycnonemosaurus e um baurosútios se encontravam em uma carcaça, a hierarquia era determinada por tamanho e agressividade. Na maioria dos casos, o Pycnonemosaurus, sendo significativamente maior, dominava. Mas baurosútios eram extremamente agressivos e não recuavam facilmente. Ferimentos mútuos eram comuns. Em ocasiões raras, um Pycnonemosaurus particularmente faminto poderia matar e consumir um baurosútios. E então há a questão mais sombria. Os Pycnonemosaurus comiam outros Pycnonemosaurus? Evidências de canibalismo são documentadas em muitos grandes terópodes, incluindo o T-Rex e o Majungasaurus. Marcas de dentes de próprios indivíduos da espécie em ossos fossilizados são encontradas regularmente. No caso do Pycnonemosaurus, material fóssil limitado torna difícil confirmar, mas não há razão para acreditar que ele fosse diferente. Durante períodos de escassez severa, após secas prolongadas quando presas eram raras, um Pycnonemosaurus mais forte não hesitaria em matar e consumir um mais fraco, um juvenil, ou um indivíduo doente. Este comportamento, embora brutal para nossos padrões morais, é perfeitamente lógico evolutivamente. Calorias são calorias, e sobrevivência supera qualquer lealdade à espécie. Este pragmatismo implacável é o que permitiu aos grandes predadores prosperarem por milhões de anos em ambientes hostis. Mas toda supremacia, não importa quão absoluta, é temporária. O Pycnonemosaurus nevesi dominou as florestas tropicais do Brasil por talvez 2 a 3 milhões de anos. Ele foi o predador de topo indisputado, o pesadelo de toda criatura em seu alcance, mas há 66 milhões de anos, algo aconteceu que mudou tudo. Não apenas para o Pycnonemosaurus, mas para 75% de todas as espécies na Terra. A extinção do Cretáceo Paleógeno, também conhecida como extinção KPG,
Foi o evento de extinção em massa mais famoso da história da Terra. Não porque foi o mais mortífero, esse título pertence à extinção do Permiano-Triássico, que eliminou 96% das espécies marinhas e 70% das terrestres, mas porque foi o evento que eliminou os dinossauros não avianos, abrindo caminho para a ascensão dos mamíferos e, eventualmente, dos humanos. A causa da extinção KPG foi identificada na década de 1980 pelo físico Luiz Alvarez e seu filho, o geólogo Walter Alvarez. Eles descobriram uma camada fina de argila rica em irídio, um elemento raro na crosta terrestre, mas comum em asteroides, datando precisamente de 66 milhões de anos atrás, presente em formações rochosas ao redor do mundo. Esta descoberta levou à hipótese do impacto. Um asteroide massivo colidiu com a Terra, desencadeando uma cascata de eventos catastróficos. O local do impacto foi identificado na península de Yucatán, no México, uma cratera chamada Chicxulub, com 180 quilômetros de diâmetro. O asteroide tinha cerca de 10 a 15 quilômetros de diâmetro e viajava a 20 quilômetros por segundo quando atingiu a Terra. A energia liberada foi equivalente a 100 milhões de megatons de TNT, cerca de 1 bilhão de vezes mais poderosa que a bomba atômica de Hiroshima. O impacto vaporizou instantaneamente o asteroide e bilhões de toneladas de rocha da crosta terrestre. Uma bola de fogo com temperatura de dezenas de milhares de graus expandiu-se por centenas de quilômetros, incinerando tudo em seu caminho. Tsunamis com centenas de metros de altura varreram os oceanos, devastando zonas costeiras em todos os continentes. Terremotos com magnitude superior a 10 na escala Richter sacudiram o planeta inteiro. Mas o verdadeiro horror veio depois. Trilhões de toneladas de poeira, fuligem e aerossóis foram lançados na atmosfera. A luz solar foi bloqueada, mergulhando a Terra em uma escuridão quase total que durou meses, possivelmente anos. A fotossíntese cessou. As temperaturas globais caíram dramaticamente, criando um inverno de impacto. Plantas morreram em massa. Herbívoros privados de alimento faminaram, e predadores de topo, como o Pycnonemosaurus, sem presas para caçar, enfrentaram extinção lenta e agonizante. Imagine o último Pycnonemosaurus nevesi. Não sabemos se era macho ou fêmea, jovem ou velho. Mas sabemos que em algum momento, nos meses ou anos seguintes ao impacto, o último indivíduo da espécie morreu, talvez de fome, após semanas sem encontrar uma única presa viva. Talvez de frio, incapaz de manter sua temperatura corporal em um mundo congelado. Talvez de doença, seu sistema imunológico comprometido pelo estresse extremo e desnutrição. Quando este último Pycnonemosaurus caiu, ele não sabia que era o último. Ele não tinha conceito de extinção, de finalidade. Ele simplesmente parou de respirar. Seus olhos se fecharam pela última vez e uma linhagem de milhões de anos de evolução chegou ao fim. Seu corpo apodreceu, foi devorado por insetos e micróbios e, eventualmente, seus ossos foram cobertos por sedimentos. Ali permaneceram enterrados esquecidos por 66 milhões de anos. Mas nem tudo foi perdido. Enquanto o Pycnonemosaurus e todos os outros grandes dinossauros pereciam, alguns sobreviventes improváveis prosperavam. Pequenos mamíferos que durante 160 milhões de anos viveram nas sombras dos dinossauros, caçando insetos à noite e se escondendo em tocas durante o dia, de repente encontraram um mundo sem grandes predadores. Esses mamíferos, não maiores que ratos, eram nossos ancestrais diretos. Eles sobreviveram ao inverno de impacto, comendo sementes, insetos e carcaças. Quando a luz solar retornou e a vida começou a se recuperar, eles se diversificaram explosivamente. Em 10 milhões de anos, havia mamíferos do tamanho de cães. Em 30 milhões de anos, havia mamíferos do tamanho de rinocerontes. Em 55 milhões de anos, os primeiros primatas surgiram. E 66 milhões de anos após a extinção do Pycnonemosaurus, os humanos estariam desenterrando seus ossos e reconstruindo sua história. Quando Llewellyn Ivor Price
descobriu o Pycnonemosaurus em 1958. Ele não estava apenas desenterrando ossos. Ele estava abrindo uma janela para um mundo perdido, fornecendo evidências de que a América do Sul tinha sua própria história paleontológica única, não inferior à da América do Norte, Europa ou Ásia. Mas o impacto real da descoberta só foi compreendido décadas depois. Na década de 1990 e 2000, paleontólogos brasileiros como Alexander Kellner, então diretor do Museu Nacional do Rio de Janeiro, começaram a revisitar os fósseis de Price usando técnicas modernas. Tomografias computadorizadas revelaram detalhes internos dos ossos invisíveis a olho nu. Análises filogenéticas, usando centenas de características anatômicas e algoritmos computacionais, posicionaram o Pycnonemosaurus precisamente na árvore evolutiva dos terópodes. Descobriu-se que o Pycnonemosaurus era um abelissaurídeo, parte de uma família de predadores que dominou o hemisfério sul durante o Cretáceo. Ele estava mais proximamente relacionado ao Carnotaurus da Argentina e ao Alcasaurus, também argentino, do que a qualquer terópode norte-americano. Isso confirmava que, durante o Cretáceo, a América do Sul era um continente evolutivamente isolado, onde linhagens únicas de dinossauros evoluíam independentemente. Mais fascinante ainda, o Pycnonemosaurus era o abelissaurídeo mais recente conhecido da América do Sul quando foi descoberto. Ele representava o último suspiro evolutivo desta família antes da extinção KPG. Estudar seus ossos fornecia insights sobre como os grandes predadores estavam se adaptando nos últimos milhões de anos antes do apocalipse. As pesquisas continuam. Em 2008, paleontólogos brasileiros publicaram uma revisão taxonômica completa do Pycnonemosaurus, confirmando sua validade como espécie distinta e refinando sua posição filogenética. Em 2013, novas escavações na Formação Bauru descobriram mais fragmentos fósseis que podem pertencer à mesma espécie, embora a confirmação ainda esteja pendente. Cada novo osso descoberto adiciona uma peça ao quebra-cabeça. Mas aqui está o trágico. Em setembro de 2018, um incêndio devastador destruiu o Museu Nacional do Rio de Janeiro. Este não foi apenas um desastre cultural, foi uma catástrofe científica. O museu abrigava cerca de 20 milhões de itens, incluindo a maioria dos fósseis de dinossauros brasileiros, entre eles os espécimes tipo originais do Pycnonemosaurus, descobertos por Price. Milhões de anos de história evolutiva, décadas de trabalho paleontológico, tudo reduzido a cinzas em poucas horas. A perda foi incalculável. Alguns pesquisadores choraram abertamente ao ver décadas de suas pesquisas literalmente virarem fumaça. O Pycnonemosaurus, que sobreviveu 66 milhões de anos como fóssil, foi parcialmente destruído por negligência humana. Mas nem tudo foi perdido. Antes do incêndio, muitos fósseis haviam sido escaneados digitalmente em 3 dimensões, criando modelos virtuais precisos. Esses modelos digitais armazenados em servidores seguros preservam informações críticas. Paleontólogos ao redor do mundo agora trabalham com essas réplicas virtuais, continuando suas pesquisas. E moldes de gesso feitos décadas atrás, distribuídos para outros museus e universidades, permitem que estudantes e pesquisadores ainda examinem a anatomia do Pycnonemosaurus. Mais importante, novos fósseis continuam sendo descobertos. A Formação Bauru se estende por vastas áreas do interior do Brasil. Cada afloramento rochoso é uma potencial cápsula do tempo. O próximo Pycnonemosaurus completo pode estar enterrado agora mesmo, esperando para ser descoberto. O Pycnonemosaurus é apenas a ponta do iceberg. O Brasil é um tesouro paleontológico ainda largamente inexplorado, contendo fósseis que abrangem desde os primeiros organismos multicelulares há mais de 500 milhões de anos, até megafauna extinta há apenas 10 mil anos. Vamos fazer uma jornada rápida, mas fascinante, através das principais descobertas paleontológicas brasileiras, contextualizando o Pycnonemosaurus dentro de uma narrativa muito maior. No nordeste do Brasil, atravessando os estados do Ceará, Pernambuco e Piauí, encontra-se a Chapada do Araripe. Esta formação geológica,
contém algumas das rochas sedimentares mais importantes do Cretáceo Inferior, datando de cerca de 110 a 120 milhões de anos. O que torna a bacia do Araripe extraordinária não é apenas a quantidade de fósseis, mas sua qualidade excepcional de preservação. Fósseis da bacia do Araripe frequentemente preservam detalhes de tecidos moles, escamas de peixes, penas de pterossauros, conteúdo estomacal, até pigmentação em alguns casos. A razão? Os organismos foram enterrados rapidamente em ambientes anóxicos sem oxigênio, onde a decomposição bacteriana era severamente limitada. O resultado são fósseis tão perfeitamente preservados que parecem ter morrido ontem. Os pterossauros da bacia do Araripe são mundialmente famosos. Espécies como o Tupandactylus imperator, com sua crista gigantesca e extravagante, e o Thalassodromeus seti, com uma envergadura de 4,5 metros, dominavam os céus cretáceos. Estes não eram apenas répteis voadores, eram predadores aéreos altamente especializados, com visão aguçada, controle de voo sofisticado e estratégias de caça diversificadas. Mais impressionante ainda, a bacia do Araripe preservou alguns dos primeiros pterossauros com evidências diretas de pelagem similar a pelos cobrindo seus corpos. Isto revolucionou nossa compreensão sobre a fisiologia dos pterossauros, confirmando que eles eram animais de sangue quente, capazes de termorregulação ativa. Mas não são apenas pterossauros. A bacia também contém peixes magníficos. O Vinctifer, um peixe predador de 2 metros com dentes afiados, caçava em águas rasas e quentes. O Calamopleurus, outro predador, tinha uma armadura óssea que o protegia de predadores maiores. Tartarugas, crocodilos e até alguns dos primeiros dinossauros brasileiros foram encontrados nestas rochas. Agora vamos recuar ainda mais no tempo, para o Triássico Médio a Superior, cerca de 230 a 225 milhões de anos atrás. No Rio Grande do Sul, a Formação Santa Maria contém alguns dos fósseis mais antigos de dinossauros e parentes próximos de dinossauros do mundo. Espécies como o Staurikosaurus priscei, outro fóssil descrito por Llewellyn Price, representam os primeiros estágios da evolução dos dinossauros. Este era um animal pequeno, cerca de 2 metros de comprimento, leve e ágil, muito diferente dos gigantes que viriam depois. Mas sua anatomia já mostrava características distintivas dos terópodes: postura bípede, membros anteriores livres e garras afiadas. A Formação Santa Maria também contém sinodontes, os ancestrais diretos dos mamíferos. Espécies como o Brasilodon e o Brasilitherium são algumas das transições mais importantes entre répteis sinapsídeos e mamíferos verdadeiros. Eles tinham dentes diferenciados, indicando o processamento de alimento mais sofisticado, e possivelmente pelos e glândulas mamárias primitivas. Encontrar estes fósseis no Brasil confirma que a evolução dos dinossauros e mamíferos não foi exclusividade da América do Norte ou Europa. Ela aconteceu globalmente, de forma sincronizada, com Pangeia ainda unida, permitindo dispersão rápida de novas linhagens. Entre o Jurássico Superior e o Cretáceo Inferior, há cerca de 130 milhões de anos, o Brasil foi palco de um dos maiores eventos vulcânicos da história da Terra, o vulcanismo da província magmática Paraná-Etendeca. Erupções massivas cobriram mais de 1 milhão de quilômetros quadrados com lava, criando camadas de basalto que em alguns lugares têm mais de 1 quilômetro de espessura. Este vulcanismo coincidiu com a fragmentação final de Gondwana. A América do Sul estava se separando da África, e o magma ascendendo através de rachaduras na crosta criava novas bordas de placas tectônicas. O impacto ambiental foi devastador. Gases vulcânicos acidificaram oceanos, temperaturas globais oscilaram violentamente e extinções localizadas ocorreram. Fósseis anteriores a este evento mostram ecossistemas diversos. Fósseis posteriores mostram comunidades ecológicas completamente reconfiguradas. Este é um exemplo de como eventos geológicos moldam a evolução, eliminando espécies antigas e criando oportunidades para novas linhagens.
Após a extinção KPG, que eliminou os dinossauros, a vida na Terra se reorganizou. No Brasil, durante o Paleógeno, há cerca de 40 milhões de anos, a região do Vale do Paraíba, entre São Paulo e Rio de Janeiro, era ocupada por um grande lago, o Lago Tremembé. Este lago, que existiu por milhões de anos, acumulou sedimentos ricos em fósseis. A formação Tremembé contém mamíferos primitivos, aves antigas, répteis e peixes. Um dos achados mais impressionantes é o Tremacebus, um dos primeiros primatas do Novo Mundo, um ancestral distante dos macacos sul-americanos modernos. Estudar a formação Tremembé nos dá insights sobre como os mamíferos, depois de herdarem a terra dos dinossauros, se diversificaram e ocuparam nichos ecológicos vazios. Os primeiros milhões de anos após a extinção KPG foram experimentais. Muitas linhagens de mamíferos surgiram, prosperaram brevemente e depois se extinguiram. As que sobreviveram se tornaram os ancestrais de toda a megafauna posterior. E então, em um piscar de olhos geológico, chegamos ao Pleistoceno, a Era do Gelo, que começou há 2,6 milhões de anos e terminou há apenas 11.700 anos. Durante este período, o Brasil era habitado por megafauna gigantesca, preguiças terrestres do tamanho de elefantes, tatus gigantes, tigres dentes de sabre e toxodontes bizarros. 6 metros de comprimento e pesar 4 toneladas. Com suas garras colossais, ele derrubava árvores para alcançar folhas altas. O Glyptodon, um tatu gigante do tamanho de um fusca, tinha uma carapaça óssea tão espessa que predadores não conseguiam penetrá-la. O Smilodon populator, o tigre dentes de sabre brasileiro, tinha caninos de 28 centímetros, mais longos que os de qualquer outro Smilodon no mundo. Estes animais dominaram o Brasil durante centenas de milhares de anos, mas entre 12.000 e 10.000 anos atrás, a maioria se extinguiu. As causas são debatidas: mudanças climáticas após o fim da última era do gelo, caça por humanos recém-chegados às Américas, ou uma combinação de ambos. Independentemente, sua extinção marcou o fim de uma era e o começo de outra, a era de dominância humana. Hoje, a paleontologia brasileira está em um momento crucial. De um lado, há desafios imensos: financiamento limitado para a pesquisa, infraestrutura precária em muitos museus e a tragédia contínua de fósseis sendo destruídos por negligência ou desastres como o incêndio do Museu Nacional. Mas do outro lado, há esperança vibrante. Uma nova geração de paleontólogos brasileiros, treinados nas melhores universidades do mundo, está retornando ao país e liderando projetos ambiciosos. Tecnologias modernas como escaneamento 3D, análise de DNA antigo e modelagem biomecânica computadorizada estão sendo aplicadas a fósseis brasileiros, revelando detalhes que Price e seus contemporâneos só poderiam sonhar. Colaborações internacionais estão florescendo. Paleontólogos brasileiros publicam em revistas científicas de prestígio como Nature e Science. Descobertas brasileiras são destaque em documentários da BBC e National Geographic. O mundo está finalmente reconhecendo que o Brasil não é apenas a Amazônia e o futebol. É também um gigante paleontológico. E aqui está a parte mais emocionante. A vasta maioria do território brasileiro ainda não foi explorada paleontologicamente. Regiões remotas do Amazonas, do Pantanal, do Cerrado, contêm formações rochosas antigas que mal foram tocadas. Cada expedição tem potencial para descobrir espécies completamente novas, preencher lacunas evolutivas críticas ou até mesmo reescrever capítulos inteiros da história da vida. O próximo Pycnonemosaurus pode estar sendo descoberto agora mesmo. O próximo fóssil revolucionário pode estar esperando em um afloramento rochoso que você passará dirigindo amanhã. Esta é a magia da paleontologia. O passado está constantemente sendo redescoberto e cada descoberta nos lembra de quão vasta e maravilhosa é a história da vida na Terra. Então, chegamos ao fim de nossa jornada. Do impacto inicial do asteroide na península de Yucatán
até as escavações modernas em Mato Grosso, percorremos 66 milhões de anos de história. Conhecemos o Pycnonemosaurus nevesi, o T-Rex brasileiro que poucos conhecem, mas que merece estar entre os grandes predadores lendários. Mas antes de nos despedirmos, preciso compartilhar uma revelação final, um plot twist que vai ressignificar tudo o que você acabou de aprender. Aqui está algo que vai virar sua percepção de cabeça para baixo. O Pycnonemosaurus, este predador formidável que dominou o Brasil por milhões de anos, pode não ter sido o maior carnívoro brasileiro do Cretáceo. Em 2016, paleontólogos anunciaram a descoberta de fragmentos de um terópode ainda maior na Formação Bauru. Os ossos, ainda não completamente descritos e sem um nome oficial, sugerem um animal de 10 a 12 metros de comprimento, potencialmente pesando 3 toneladas ou mais. Se confirmado, este seria o maior predador terrestre já descoberto no Brasil, superando o Pycnonemosaurus. Mas aqui está o verdadeiro choque. Estes fragmentos foram encontrados a menos de 50 quilômetros de onde o Pycnonemosaurus original foi descoberto. Isso significa que, durante o Cretáceo Superior, 2 predadores gigantes coexistiam na mesma região. Como isso era possível? Eles competiam diretamente, ou ocupavam nichos ecológicos ligeiramente diferentes, caçando presas de tamanhos diferentes ou em habitats distintos. Ainda não sabemos. A pesquisa está em andamento, mas a possibilidade de que o ecossistema brasileiro do Cretáceo era ainda mais complexo e diversificado do que imaginávamos é absolutamente fascinante. Imagine, não um, mas 2 ou mais predadores de topo, cada um com adaptações únicas, dividindo as florestas tropicais, disputando território e recursos, criando uma teia ecológica tão intrincada quanto qualquer coisa que existe hoje. E aqui está outro twist. Análises isotópicas de dentes fossilizados sugerem que alguns terópodes brasileiros, possivelmente incluindo o Pycnonemosaurus, podem ter sido parcialmente piscívoros, ou seja, comedores de peixes. Evidências de ossos de peixes grandes em áreas associadas a fósseis de terópodes, combinadas com desgaste específico nos dentes, indicam que estes predadores eram mais flexíveis em sua dieta do que pensávamos. Isso faz sentido ecológico. Durante as estações secas, quando herbívoros terrestres se tornavam escassos, rios e lagoas concentravam peixes grandes. Um Pycnonemosaurus adaptável poderia vagar até as margens, entrar na água rasa e pescar, complementando sua dieta e aumentando suas chances de sobrevivência. Esta flexibilidade comportamental pode ser uma das razões pelas quais abelissaurídeos foram tão bem-sucedidos no hemisfério sul. Mas a verdadeira revelação não é sobre o Pycnonemosaurus especificamente. É sobre a natureza da descoberta científica em si. Tudo que você aprendeu neste vídeo, cada detalhe anatômico, cada reconstrução comportamental, cada comparação com o T-Rex, é baseado em evidências limitadas. Nós temos fragmentos de ossos, não esqueletos completos. Temos inferências, não observações diretas. A ciência paleontológica é essencialmente um ato de imaginação disciplinada. Nós pegamos pedaços de evidências, aplicamos princípios da física, biologia e ecologia, comparamos com animais modernos e construímos narrativas plausíveis. Mas essas narrativas estão sempre sujeitas à revisão. Cada nova descoberta pode confirmar nossas hipóteses ou demolir completamente nossas suposições. Há 30 anos, acreditávamos que dinossauros eram répteis lentos e estúpidos. Hoje, sabemos que muitos eram cobertos de penas, altamente inteligentes e sociais. Há 20 anos achávamos que o T-Rex era um caçador solitário. Hoje evidências sugerem que jovens T-Rex podem ter caçado em grupos familiares. Há 10 anos pensávamos que o Pycnonemosaurus era um predador terrestre exclusivo. Hoje consideramos que ele poderia pescar. A ciência não é estática. Ela evolui constantemente, refinando-se, corrigindo-se, aproximando-se cada vez mais da verdade, mas nunca reivindicando posse absoluta dela. E isso não é uma fraqueza, é sua maior força.
a disposição de mudar de ideia diante de novas evidências, de admitir erro, de reconstruir narrativas inteiras quando necessário, isso é o que separa a ciência de dogma. E agora, a conexão final que fecha o círculo de nossa jornada. Você assistindo este vídeo agora, em 2025, existe por causa do asteroide que matou o Pycnonemosaurus. Se aquele asteroide não tivesse atingido a Terra há 66 milhões de anos, os dinossauros provavelmente continuariam dominando. Os mamíferos, incluindo nossos ancestrais primatas, permaneceriam pequenos, noturnos e irrelevantes. Não haveria humanos, não haveria civilização, não haveria ciência, arte, música, amor, nada do que consideramos essencialmente humano. Nossa existência é um acidente cósmico, uma consequência imprevista de uma catástrofe global. Nós somos os herdeiros de uma extinção em massa. Mas aqui está o paradoxo bonito e trágico. Nós, os descendentes dos sobreviventes, agora estamos causando nossa própria extinção em massa. A perda de biodiversidade atual, impulsionada por mudanças climáticas antropogênicas, destruição de habitat e poluição, está ocorrendo em taxas comparáveis às grandes extinções do passado geológico. Espécies que levaram milhões de anos para evoluir estão desaparecendo em décadas. Ecossistemas inteiros estão colapsando. E ao contrário do asteroide que matou o Pycnonemosaurus, que foi um evento aleatório e inevitável, nossa extinção atual é inteiramente evitável. Nós temos conhecimento, tecnologia e capacidade de mudar. A questão é, nós vamos. O Pycnonemosaurus não pôde escolher seu destino. Ele não viu o asteroide chegando. Ele não teve chance de se adaptar. Mas nós temos. Nós podemos escolher proteger, conservar e restaurar. Podemos escolher aprender com as extinções do passado e evitar nos tornarmos a próxima camada fóssil na estratigrafia geológica. Estudar o Pycnonemosaurus não é apenas sobre satisfazer curiosidade. É sobre entender fragilidade, resiliência e a interconexão de toda a vida. É sobre reconhecer que nós somos parte de uma narrativa muito maior, que começou há bilhões de anos e continua agora. E é sobre assumir responsabilidade pelo próximo capítulo dessa narrativa. Se esta jornada paleontológica te impactou, se aprender sobre o Pycnonemosaurus nevesi, o T-Rex esquecido do Brasil, mudou sua perspectiva sobre evolução, extinção e nosso lugar na história da vida, então eu preciso te pedir algumas coisas finais. Primeiro, deixe seu like. Não por mim, mas pela visibilidade. Quanto mais pessoas virem este vídeo, mais pessoas aprenderão que o Brasil tem uma história paleontológica extraordinária que merece ser celebrada. Inscreva-se e ative as notificações. Temos dezenas de outras criaturas pré-históricas brasileiras esperando para serem reveladas. O Santanaraptor, um terópode veloz com tecidos moles preservados, o Maxacalisaurus, um titanossauro gigante de Minas Gerais, o Irritator, um espinosaurídeo piscívoro com um dos nomes mais engraçados da paleontologia. E mais o importante, compartilhe. Compartilhe com professores, com estudantes, com qualquer pessoa que você acha que deveria saber que dinossauros brasileiros existiram e foram espetaculares. Compartilhe nas redes sociais com a hashtag Pycnonemosaurus é brasileiro. Vamos fazer tendência. Vamos forçar os documentários internacionais a incluírem criaturas brasileiras. Vamos colocar o Pycnonemosaurus no mesmo patamar de reconhecimento que o T-Rex. Diga-me, qual criatura pré-histórica brasileira você quer ver a seguir? Qual aspecto da paleontologia te fascina mais? Você tem alguma pergunta que não foi respondida? A comunidade nos comentários é onde a jornada continua, onde aprendizado coletivo acontece, onde conexões são feitas. O Pycnonemosaurus nevesi viveu há 70 milhões de anos. Ele dominou as florestas tropicais do Brasil. Ele caçou, lutou, sobreviveu e eventualmente morreu, quando o céu literalmente caiu. Seus ossos permaneceram enterrados por eras incontáveis, atravessando a ascensão e queda de impérios inteiros de espécies. E então, em 1958, Llewellyn Price o encontrou. E agora, em 2025, você o conhece.
Você carrega o conhecimento de sua existência, de sua grandeza, de sua história. Você é a razão pela qual ele não está completamente extinto. Enquanto sua memória viver em nossas mentes, enquanto sua história for contada, o Pycnonemosaurus continua, de certa forma, vivo. Esta foi a história do T-Rex brasileiro que ninguém conhece, mas agora você conhece. E conhecimento é a imortalidade que podemos oferecer aos extintos. Obrigado por estar aqui. Obrigado por se importar. E obrigado por fazer parte desta jornada através do tempo profundo. Até a próxima extinção revelada.